Fala galera do YouTube, seja bem-vindo ao canal Samuel Programador. No vídeo de hoje vamos falar sobre o tutorial de HTML de nível iniciante, cotações parte 6. Bora lá então. Introdução. As cotações em HTML são usadas para indicar trechos de texto que estão sendo citados de outra fonte. Vamos primeiro colocar aqui o live server, né? Para colocar aqui nossos códigos para ficar mais limpo e tudo mais. E agora vamos continuar. Temos aqui vários tipos de cotações. Eu vou falar as principais. A BBR, que define uma abreviatura ou sigla. Address define informações de contato do autor, proprietário de um documento. BDO define a direção do texto. Blockout ou blockout define uma seção que é citada de outra fonte. Cite define o título de um trabalho. E que define uma pequena cotação inline. Vamos falar de cada um agora. Primeiro, vamos falar agora do blackout ou blackout. Eu não sei como é que fala, então eu falo assim, mas acho que o correto mesmo é blackout. Vamos lá. O elemento HTML define uma seção que é citada de outra fonte. Os navegadores geralmente recuam os elementos. Então, temos aqui um exemplo de blackout com o elemento cite. Esta citação é de uma fonte específica. Lembrando de se inscrever no canal, deixar o like para poder fortalecer. Então, bora fazer aqui um exemplo. A gente digita aqui blackout e enter, e vai formar aqui a tag. E a gente vai colocar dentro dessa tag o texto. Pode colocar dentro de um parágrafo ou sem, que também tem muita diferença. Então, basicamente, ele funciona como um meio de citação, né? Para o navegador entender, ele usa um recuo e ele é nessa fonte aí específica. Pode mudar com o CSS, só que né, no nosso caso. A diferença entre um parágrafo normal e um com blackout é que o normal não vai ter do recuo, além de não ser uma citação, por assim dizer. Então esse aqui é o blackout. Ele não é muito usado não, mas ele é bem útil para se formar com um site também, para poder dar uma citação para um site. Por exemplo, no site X tem essa citação usada. Então para isso que serve o blackout junto com o site. Vamos agora para o próximo. As citações curtas. O blackout é para citações normais e o cite, quer dizer, o que é para citações curtas. A tag que. A tag define uma citação curta e os navegadores normalmente inserem aspas ao redor da citação. A gente vai colocar aqui um parágrafo. Ele disse, lá, eu falei, e que. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Vamos botar aqui a tag P de parágrafo. Vamos colocar o que da citação curta e alguma citação que não é muito grande. Basicamente, vai ser isso. Ele vai apenas colocar aspas e vai dizer que é uma citação. E o navegador vai entender que é uma citação curta. É bem útil também o que, só que ainda é melhor para citações normais, o blackout. Eu tinha tirado antes. A diferença entre um e outro é que o um tem recuo e o outro não, além de ter aspas. Vamos para o próximo. Para abreviaturas, a BBR. Ele define uma abreviação ou um acrônimo, tipo HTML, CSS, senhor, doutor, para poder abreviar. E ela pode dar informações úteis para os navegadores. Tradução, sistemas e motores de busca também é bem útil. Você vai botar aqui parágrafo e você vai botar a BBR. Aí já vai formar aqui um elemento título. Aí você vai colocar o título que você quer, que é o nome, né? Ou a tradução, ou também ainda a sigla, né? Da palavra. Por exemplo, ONU. O que é a ONU? Ela é uma sigla de Organização das Nações Unidas. Ela é uma abreviação. E o resto do texto, né? Você pode usar também o título para poder mostrar a descrição da abreviação. Ó. Quando a gente passa o mouse sobre a ONU, vai aparecer aqui o título dela falando daquela parte, do que
o significado daquela abreviação. Para endereços, address. A tag define as informações de contato do autor, proprietário de um documento ou um artigo. Pode ser usado como endereço de e-mail, URL, endereço físico, telefone, etc. E geralmente é renderizado em itálico. E você precisa sempre adicionar uma quebra de linha antes e depois do elemento. Da address e da enter. E você sempre bota BR no final, ó. Temos aqui um texto, mas ficou tudo junto, porque eu não botei BR no final, tem que colocar. Então você pode colocar várias coisas, como URL, endereço. No meu caso, eu estou botando aqui um endereço, né? E usando o BR ficou bem mais fácil e útil para ficar como se fosse uma pequena lista. Para títulos de trabalho, o CIT. Já viu lá em cima que foi usado como o blackout para mandar um endereço de URL, mas aqui no caso ele define um título de um trabalho criativo, tipo um filme, um poema, uma música. E aqui o OBS. O nome de uma pessoa não é título de uma obra e geralmente é renderizado em itálico. Vamos botar aqui um exemplo. P. Mona Lisa foi criada por Leonardo da Vinci. Não, Mona Lisa por, na verdade. E aqui a gente colocou o parágrafo com cite para citar que é uma obra. Agora o próximo, para substituição bidirecional, BDO. Ele vai indicar a direção do texto. Temos aqui um exemplo, ó, um BDO, um texto e o dir. O dir é igual à direção. Então, GTL significa da direita para a esquerda. Ó. Então, o texto ficou todo invertido. Tudo que era para ser na esquerda ficou na direita e assim por diante. Então, se você pode controlar a direção do texto, é bem útil o BDO. Então, esses foram os 6 tipos de cotações mais importantes. Então, vamos agora fazer um desafio, fazer um texto com todos esses elementos que a gente citou nesse vídeo. Então, vamos lá. HR e o H1, história do bicho do mato. Parágrafo. Essa história fala sobre... A gente vai usar agora o cite como uma citação curta, né? Para falar que é uma história. O nome dele é Bicho do Mato. Criado por sei lá quem, né? Não sei. Agora vamos colocar agora um BR para fazer uma pequena distância. E agora eu vou cortar aqui o vídeo para ser mais rápido. Mas vamos lá, temos que colocar todos os elementos, né? A BBR, blackout, address. Então vai fazendo aí, dá uma pausa e quando terminar você vê o resto. Então aqui eu fui colocando a BBR, né? Como título de abreviação do RN. Eu coloquei também Blackout para poder fazer o site das informações. O BDO para a fala dele invertida. E o City para falar de uma citação curta, pequena. E o fim. E no final, o Go Address, né? Que é a história por sei lá quem, não de sei lá qual. Para também falar sobre o criador, né? Da obra e suas informações específicas. Faço também para praticar e aprender. Faço vários textos com as cotações, faço também com as formatações que a gente viu na aula passada, para poder ir aprendendo sobre o HTML, porque a melhor forma de aprender é praticando e ensinando. Então esse aqui foi o vídeo, galera. Se vocês gostaram, se inscrevam, deixe um comentário falando que você entendeu, que você gostou, para poder eu entender melhor. Então valeu, galera. Até mais.